Beleza. Então aqui, ó, verificando, estou vendo aqui o nosso simulado. Parece que o pessoal não foi muito bem no simulado. Estou mostrando aqui, ó, que 47, 53%, né, 47% de acerto, 53% de erro das questões. Parece que o pessoal foi bem na primeira, foi mais ou menos na segunda e na terceira, e foi mal na quarta e na quinta. Então, vamos verificar o porquê disso. Eu acho que eu tinha pego leve nesse simulado. Agora eu não me lembro. Então, nono. Ah, gráfico de velocidade, foi o que a gente viu. Tá. Então vamos lá. Gráfico de velocidade, ele fala ali, ó. Considere o gráfico de velocidade por tempo. Sobre o gráfico, o que podemos dizer sobre o seu movimento? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente tem? Eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, e a minha velocidade, ela sempre vai ser a mesma, independente do tempo. Então, espera aí, só salvar aqui a questão. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui nessa questão? Temos que identificar o tipo de gráfico que esse cara vai ter, certo? Se ele é um gráfico de velocidade por tempo, a gente vem aqui aonde tem lá o nosso conteúdo, ó, nono ano. Na última matéria que a gente teve, aqui ó, última matéria que a gente teve, que foi a parte de gráficos. E vamos comparar esse tipo de gráfico. Então ali a gente viu um pouquinho, corrigiu os exercícios, né, e começou a analisar o gráfico. Então olha lá, vamos comparar. O gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. Se é um gráfico de velocidade por tempo e ele é uma reta, ó, gráfico de velocidade por tempo, eu tenho que comparar esses dois. Se ele é uma reta igual a esse, eu digo que ele é um movimento uniforme. Então esse cara aqui, ele vai ser um movimento uniforme, pois a velocidade não varia. Ou seja, independente de aonde eu escolha, se eu escolher, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu vou ter o mesmo valor de velocidade, vou ter sempre o mesmo valor. Então, por isso que eu posso dizer que é um movimento uniforme. Tudo bem? Então, vamos lá. Olhando aqui as respostas, nós temos ali movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular, que a gente nem sabe o que é, movimento circular variado, que também não sabemos o que é, então nos restamos a letra A, que é exatamente o movimento uniforme. Alguma dúvida nessa primeira questão aqui? Deixa eu botar aqui um Não. pouquinho, mais para baixo. Alguma dúvida, gente, nessa primeira questão? Pelo menos conseguiram entender? Laura, Manuela, Miguel, Pietra. Consegui entender. Pelo menos a primeira questão foi, né? Era só olhar ali no gráfico. Beleza, então vamos acompanhar com as outras. Então na outra ele já fala o seguinte: considere um gráfico de velocidade por tempo. Sobre o gráfico podemos afirmar sobre o seu movimento. Então repara que agora é parecida com a outra questão, só que ele mudou um pouquinho o gráfico. Então vamos lá.
olhando para esse gráfico, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, vou comparar ao nosso ali, ó. Aqui, ó, gráfico de velocidade por tempo, repara que ele vai ter o quê? Uma reta crescente, ó. Então ele vai ter o quê? Ele vai ser um movimento uniformemente variado. Então ele é um movimento uniformemente variado, porque ele está variando esse movimento. Ó, independente da posição que eu pegue, né, no caso, eu vou ter sempre que essa velocidade vai variar. Ou seja, então, ó, se eu pego aqui, eu vou ter um gráfico, um valor de velocidade, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro. Ou seja, ele está mudando com relação ao tempo. Então, movimento uniformemente variado. Estou olhando a resposta. Nós temos lá movimento uniformemente variado. Então, letra B. Alguma dúvida sobre essa questão? Conseguiram entender? Tá tudo bem. Conseguiu? De boa? De boa. Então vamos lá. Próxima questão. Terceira questão. Considere um gráfico de velocidade por tempo. Sob o gráfico, qual a aceleração em metros por segundo? Então vamos lá, aqui o pessoal começou a já errar um cadinho. Então, vamos lá, vou ter aqui meu gráfico. Então vamos lá, como que eu calculo a aceleração? Só a gente olhar nos nossos slides. Então nos nossos slides, ó, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Aqui, ó, a gente calculou, não calculou a aceleração, mas a gente calculou a velocidade, ó. É a mesma coisa, ó. Eu vou escolher dois pontos, um final e um inicial, e vou fazer diferença entre esses dois pontos, ó. Então, vamos lá. Eu vou escolher dois pontos no meu gráfico. Pode ser esse ponto aqui, ó. E o outro ponto pode ser esse cara aqui, ó. Então esse ponto seria o meu ponto inicial. E esse aqui seria o meu ponto final. Então o que eu consigo obter desse ponto inicial e ponto inicial? Então, no ponto inicial eu consigo obter o quê? Que quando eu tenho um tempo de zero, né, porque a bolinha aqui ela está no zero. Então quando o meu tempo ele é zero, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade ela é 20. Já no meu ponto final, o que vai acontecer? Quando o meu tempo é 5, olha aqui, ó, só seguir a setinha aqui para baixo, ó, 5, minha velocidade é quanto? 30. Então, quando o meu tempo é igual a 5, a minha velocidade é 30.
Beleza, então o que que diz a minha equação de aceleração? A minha equação de aceleração, ela é a variação da velocidade sobre o tempo. Ou seja, o que que a gente já estudou, o que que representa a variação? Variação é sempre algo final menos algo inicial. Então, isso aqui vai ser a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial. Opa. E isso dividido o quê? Pelo tempo. Então a minha aceleração é exatamente esse cara. Então como que vai ficar eu substituindo esses valores? Quem é a minha velocidade final? 30. Então aqui eu vou botar 30. Quem é a minha velocidade inicial? 20. Então aqui eu vou botar 20. Quem é o meu tempo final? 5. Quem é o meu tempo inicial? 0. Então, como que vai ficar? 30 de menos 20 vai dar 10. Dividido por 5, esse cara vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos olhar a resposta. Nós temos 2, 4, 6, 8 e 10. Então a resposta é 2, ou seja, letra A. Dúvida, gente, sobre essa questão? Alguma pergunta? Entendi. Foi todo mundo? Laura, Manuela, Pietra, conseguiram entender? Foi, gente? Estão vivos? Beleza. Então, vamos para a quarta questão. A quarta questão ele falava o seguinte: analise o gráfico da velocidade por tempo e responde em que situação o gráfico apresentado um movimento uniforme e uniformemente variado. Esse tipo de questão a gente não chegou a fazer, mas resolvendo a primeira e a segunda questão do simulado, meio que vocês já teriam uma ideia de como resolver. Ou seja, vamos analisar ali, ó. Então deixa eu pegar só as respostas. Então vamos lá. Qual é a ideia? Eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. Se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, eu tenho duas situações. Se a velocidade está mudando em relação ao tempo, ela é um movimento uniformemente variado, que foi o que a gente viu aqui, ó. Movimento uniformemente variado. Se a velocidade ela permanece constante, ela vai ser um movimento uniforme. Então vamos analisar o nosso gráfico aqui, ó.
Então, o nosso gráfico está dizendo aqui, ó, de 0 a 5 segundos, o que a gente vai ter de 0 a 5? Ó? Em 0, eu vou ter uma velocidade de 10. Em 5, eu tenho uma velocidade de 20. Então, a velocidade passa de 10 para 20. Se ela está passando de 10 para 20, eu vou ter o quê? Um movimento uniformemente variado. A velocidade está mudando nesse percurso. Então, eu posso dizer que é um movimento uniformemente variado. Agora, vamos continuar. Seguindo aqui, ó, de 5 para 10. Qual a velocidade que eu tenho em 5? 20. Qual a velocidade que eu tenho em 10? 20 também. Ou seja, de 5 para 10 eu vou ter também 20. Ou seja, esse cara é o movimento uniforme. Ou seja, de 5 a 10 segundos, velocidade se mantém em 20, logo o movimento uniforme. Todo mundo percebe que, ó, de 5 até 10, ele continua sendo um movimento uniforme. Como ele é um movimento uniforme, por quê? Porque em 5 segundos a velocidade é 20 e em 10 a velocidade também é 20. E aí vamos continuar. Em 10, de 10 até 20. Então, ó, em 10 a velocidade é quanto? 20. Em 20 a velocidade é quanto? Menos 20. Então, se eu tenho 20 menos 20, o que eu vou fazer? A velocidade está mudando, né? Então, ela vai passar de 20 para menos 20, então o movimento uniformemente variado. Ou seja, a velocidade está mudando. Todo mundo consegue entender mais ou menos essa análise aqui, ó? Ou seja, é só você verificar ali no gráfico se a velocidade muda ou não. Se no trecho ela muda, ou seja, se a reta ela é inclinada, seja crescente ou decrescente, eu tenho que minha velocidade ela se muda, se altera. Já se a minha velocidade ela se permanece constante, ou seja, ela não se altera naquele período, então eu posso dizer que é um movimento uniforme. Né, que até ele botou aqui substituído por 1, mas é movimento uniforme. Conseguiram entender, gente? Dúvidas? Entendi. É mais interpretação de gráfico mesmo. É, foi o que Saber eu falei, interpretar. eu não resolvi não puxar na conta pesado, né? Foi mais análise, leitura. Mas isso a gente vai pegar com a prática. Laura, Manuela, Pietra, conseguiram entender? Foi, gente. Então, vamos lá. Olhando as respostas, o que eu vou ter? De 0 a 5 é movimento uniformemente variado. Então já tenho de cara aqui, ó, que pode ser a letra A ou a letra E. Depois eu tenho o quê? Que é movimento uniforme. O movimento uniforme continua sendo a letra A e a letra E. E aí eu vou ter o quê? De 10 a 20, movimento uniformemente variado. Então, a letra A é movimento uniforme e a letra E uniformemente variado. Então a resposta certa é a letra E. Tudo bem, gente? Então, Beleza. vamos para nossa última questão, que é onde vocês praticamente erraram todos. Tá. Então vamos lá. Então,
Aqui diz o seguinte: analise o gráfico de velocidade por tempo e responda qual é a aceleração entre 10 e 20. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Repara que esse cara é exatamente igual a quem? Minha questão 3, ó. O que eu fiz na minha questão? Eu não calculei o meu ponto inicial e final e depois substituí na minha equação? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Quem é o meu ponto inicial? Ele deu pra gente aqui, ó, 10 e 20 segundos. Então, o meu ponto inicial vai começar com 10 segundos e o meu ponto final, ele vai começar com quanto? Vai terminar com quanto? Com 20 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui no meu gráfico, qual é a velocidade para 10 segundos? Então, ó, 10 segundos está aqui. Olhando aqui onde a setinha se encontra, ó, bateu aqui, 20. Então, 20 metros por segundo, já está escrito. E aí, quando eu tenho menos 20 segundos, no caso, eu vou vir na minha reta de 20 e aonde ele vai bater no meu gráfico? Ele vai bater aqui, ó, em menos 20. Então, esse cara aqui, ele vale menos 20. Então, agora que eu já tenho o meu ponto inicial e final, velocidade inicial e final, eu sei que a minha aceleração é a variação desse cara, então eu vou substituir. Minha velocidade final é quem? Ó? Menos 20. Minha velocidade inicial é quanto? 20. Meu tempo final, ele é 20. Meu tempo inicial, ele é 10. Beleza. Resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? Menos 20 menos 20, isso vai dar menos 40. 20 menos 10, 10. Quanto que é 40 dividido por 10? 4, né? No caso, menos 4. Então a aceleração é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que significa uma aceleração negativa? Significa o quê? Que a velocidade está diminuindo. Ou, em outras palavras, ela vai ter um comportamento decrescente. Ou seja, a reta ela vai tender a cair. É essa a ideia. Então, quando você vê uma reta que ela é decrescente, ou seja, apontada assim para baixo, ó, igual como se fosse tipo uma ladeira, a tendência é o quê? Essa velocidade ela diminuir. Logo, vou ter uma aceleração negativa. Já se eu tenho o contrário, que é uma reta crescente, eu vou ter exatamente o que? Eu vou ter uma aceleração positiva. Então, repara que eu não tenho muita dificuldade. Ou seja, tudo vai depender o quê? De aonde ele pede essa aceleração. Se ele pede, por exemplo, no intervalo de 0 a 5, quem vai ser meu ponto inicial? 0. Quem vai ser meu ponto final? 5. Então, vou analisar o 0 e vou analisar o 5. Ou seja, vou jogar na fórmula para poder encontrar ele. Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender mais ou menos a lógica? Consegui Pegaram a entender. ideia? Laura, Uhum, Miguel, Pietra, Manuela. consegui. Foi, gente? Conseguiram entender? Foi. Beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar nessa mesma ideia, né? Já que vocês não foram muito bem no simulado e tudo mais, né? Em vez de a gente começar a ver matéria nova, vamos ficar mais uma semana nessa parte.
para poder dar uma fixada um pouquinho melhor. Então, vou pegar mais alguns exercícios aqui da internet. A gente resolve mais uns dois aí, mais uns 3 exercícios. Joga aí os dois para casa e a gente fecha a nossa aula. Beleza? Então, ó, botando na internet mesmo. Tá ouvindo ali, ó? Deixa eu ver. Qualquer coisa eu abro um PDF que eu tenho, que eu acho que ele não vai abrir porque a internet está ruim. Quem diria, tá abrindo. Então vamos lá. Peguei aqui na internet mesmo, vamos ver alguns exercícios. Tá explicando ali os gráficos, como funcionam. Se quiser isso aqui eu já posso até deixar com vocês. Se vocês quiserem dar uma lida, algo do tipo. Mas o que eu quero exatamente... Aqui, ó. Vamos fazer, por exemplo, essa questão 26. Vou pegar aqui umas 5 questões. Que aí depois a gente vai escolhendo qual fazer. Então, essa 27. Pronto. Então vamos lá. Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, o passageiro anotou a posição do trem e em instantes de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico. Então repara que agora tem um gráfico de distância por tempo. Então a forma com que eu vou analisar é qual? É essa aqui, ó. Eu vou analisar esses gráficos aqui de cima, ó. Não, esse aqui, ó. Se eu for analisar um gráfico de distância por tempo, ó, distância por tempo, eu vou ter que utilizar essas equações aqui, ó. Então, se ele for uma reta, sim, é um movimento uniforme. Se ele formar uma curva, uniformemente variado. Então, vamos lá. Repara que aqui, ó, ele forma uma reta, movimento uniforme. Aqui, ó, ele está parado. Por quê? Ó? Quando eu tenho 1 hora, ele está em 200 metros. Quando ele está em 2 horas, ele também está em 200 metros. Então, esse cara está parado aqui nessas posições. Então, vamos lá. Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas. Nessa viagem, o trem para em 4 estações diferentes. Então, ó, eu acho que isso aqui é falso. Ó, ele vai parar na primeira estação, ó. Aqui, ó, é uma setinha onde ele para. Por que que o trem para? Porque a velocidade e a distância dele não varia. Ó. Repara que ele continua uma distância de 200 e essa distância de 200 se manteve. Então, na verdade, ele ficou parado. Então, ele parou em 2 estações, não em 4. Né? Ó, um trem executa viagem entre algumas estações. Durante uma dessas viagens... eu não sei se ele está considerando esse início aqui, ó, mas provavelmente isso estaria no gráfico. Né? Porque, por exemplo, ele tem uma estação antes e uma estação final. No meio do caminho são 2, então talvez ele considere como 4. Nunca se sabe. Então vamos lá. Depois, o trem retorna à primeira estação após as 8 horas de viagem. Então, ó, ele vai andar os 200 metros. O que significa esse gráfico crescente aqui? Ó?
significa que ele vai sair da ponta inicial, ele vai andar 300 metros, então o gráfico crescente significa que ele anda para frente, certo? Então ele vai andar 300 metros para frente, só que aí o que acontece? Depois de 5 horas, aqui ó, depois de 5 horas, ele começa a ser decrescente. Ou seja, ele retorna à posição inicial. Então o que acontece? Ele andou 300 metros para frente, porque a posição dele é para frente, depois ele volta 300 metros. Então significa o quê? Que ele voltou à estação inicial, certo? Então, tá certo. O item 2 está correto. Item 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Repara que o gráfico dele, ó, só a gente olhar aqui, ó, uniformemente variado é uma curva. Uma reta é um gráfico de movimento uniforme. Repara que aqui, ó, ele fez uma reta, parou na estação. Fez uma reta, parou na estação. Então, está correto. Então, só melhorar isso aqui. Beleza, então o 2 está correto, o 3 também está correto. Então vamos lá. 4. O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor do que qualquer outro trecho. Então, como que eu vou calcular esse gráfico? Lembra? Velocidade, distância sobre tempo. Vou botar aqui no cantinho. Ó. Velocidade, distância sobre tempo. Então, como que eu vou saber? Ó, ele quer saber, ó, o módulo da velocidade durante a primeira hora é menor do que o outro. Então vamos pensar. Aqui a gente consegue fazer só através do pensamento, sem fazer conta. Então, ó, no primeiro trecho ele faz o quê? Ó, no primeiro trecho, ele faz 200 quilômetros em uma hora, ou seja, 200 quilômetros por hora, certo? No segundo trecho, ele vai fazer o quê? 100 quilômetros, né, de 200 para 300, 100 quilômetros em quantas horas? 2 horas. Então, no segundo trecho, ele faz 100 quilômetros em 2 horas. Então eu teria ali 100 dividido por 2, isso aqui vai dar 50 km por hora. Então essa seria a velocidade dele. Tudo bem? Então, por enquanto essa alternativa é incorreta, né? Por quê? Porque ele fala que é o menor do que qualquer outro trecho. Esse segundo trecho ele é menor. E vamos para o terceiro. No terceiro trecho, ele faz 300 km, ou seja, 300 menos 0, né? Em quantas horas ele faz? 1, 2, 3. Em 3 horas. 8 menos 6. 8 menos 5. Então, isso aqui vai dar 300 dividido por 3,
100 km por hora. Então, com a mesma velocidade que ele faz essa subida, ou melhor, a primeira subida ele vai fazer muito rápido, que ele faz 200 km por hora. Depois esse trecho ele faz a 50 e esse ele faz a 100. Então, esse terceiro item ele está o quê? Está errado. Por quê? Porque o trecho mais lento é o segundo trecho. Só a gente vê através da inclinação. Ó. Quanto menos inclinado, mais devagar ele é. Conseguiram pegar mais ou menos a ideia? Entendi. Foi, gente, foi. E aí, deixa eu ver se essa questão tem resposta. Ah, tem aquele finalzinho. Então deixa eu adicionar lá. É bom que eu coloco isso aqui lá também. Então, ó, vamos analisar. O item 2 ele está correto. O item 3 também está correto. Só que o item 4 está errado. Então, ó, se o item 2 e o item 3 está correto, ó, então a letra é A. Ou seja, de cara a gente já sabe aqui que o item 1 também está errado. Então, realmente, ele não considerou aquela estação inicial e a final como parada. Porque não mostrava no gráfico, né? Isso que eu estava na dúvida se ele iria considerar esse cara ou não. Então, a resposta é a letra A. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente poder terminar. Vamos fazer então essa questão número 31. Então ele fala o seguinte: o móvel executa um movimento retilíneo cuja velocidade está representada no gráfico em função do tempo. Então já sabemos que é um gráfico em função do tempo. Então ele pergunta: a distância em metros percorrida pelo móvel no trecho do movimento uniforme é igual a. Então ele quer saber, ó, no trecho do movimento uniforme. Então primeiro eu já tenho que identificar onde eu tenho o movimento uniforme. Então o movimento uniforme ele ocorre quando? Quando a velocidade é constante. Então vamos olhar aqui no gráfico onde a velocidade vai ser constante. Ó, aqui a velocidade está aumentando, está aumentando, está aumentando, parou, começou a descer, 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 parou aqui. Então ela vai permanecer constante nesse trecho aqui, ó. Então, ó, qual é esse trecho, ó? 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Então o trecho onde ela é constante é exatamente, ó, o trecho daqui até aqui. Ou seja, é esse carinha aqui, ó, que é onde ela vai ser constante. Todo mundo consegue identificar que o trecho onde vai ser o movimento uniforme é exatamente nesse trecho aqui? Vocês conseguem ver? Ou seja, movimento uniforme aonde você não muda. Se você não muda, você tem o que? Você vai ter que esse cara ele é constante. Ou seja, o único trecho onde essa velocidade não muda é exatamente aqui. Ó.
Então ela vai correr 2,5 e 4 segundos, onde a velocidade é menos 20 metros por segundo. Todo mundo consegue identificar? Que vai ser menos 20, ó, só olhar aqui pro gráfico. Ó. Então, se ele quer saber a distância, vamos para a fórmula então. Velocidade e distância sobre tempo. Vou botar aqui no cantinho. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Ou seja, o tempo ele está multiplicando de um lado, ele está dividindo de um lado, ele vai passar para o outro lado. Eita, ruim, não está ruim. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar velocidade vezes o tempo. Isso aqui vai dar a minha distância. Opa. Então, quem vai ser a minha distância? A minha distância é a velocidade vezes esse intervalo de tempo. Então vamos lá. Qual vai ser essa minha velocidade? Menos 20. E qual é esse intervalo de tempo? De 4 até 2,5. Então vamos lá. Quanto que vai dar essa conta aqui? 4 menos 2,5. 2,5 é 3. Então vai dar 1,5. Então 20 vezes 1,5, ou seja, 20 vezes 1,5, isso aqui vai dar 30. Então a distância que ele vai percorrer é de menos 30 metros. Menos 30, ou 30, né? É igual ao quê? A letra B. Conseguiram entender, gente? Entendi. Pegaram, entenderam a questão? Sim. Então, ó, a gente fez essa questão do simulado, resolvemos a questão número 30, que era a letra A, resolvemos a questão número 31. Então essa questão aqui, ela fica para casa. Para a gente começar a corrigir semana que vem. Essa aqui também fica para casa. E a questão 29, ela também fica para casa. Alguma pergunta, gente? Vou deixar esse link aqui também, caso Você vocês vai queiram dar uma olhada. botar esse link aí Fala. Você vai colocar esse link no grupo? Sempre boto. Já mando lá Beleza. no Google Classroom. Mando o áudio, já mando aqui com atividade. Aí ele sempre vai ficar gravado. Tudo bem? Perguntas? Pergunta, Laura, Manuela, Noah. Fala, Noah, tudo bem? Chegou agora. Pietra? Alguma pergunta, gente? Conseguiu pegar, Noah? Não lembro de ter te visto antes. Show. Então, para casa, a gente vai ter aí, ó. Eu vou mandar isso como PDF. São 3 questões. Eu imagino que esse PDF que eu estou mandando ali o link para vocês, qualquer coisa eu mando o próprio PDF. Ele deva ter o gabarito. Ah, aqui ó, tem o gabarito. Ó. Então bem tranquilinho de achar a resposta, para ver se está certo ou errado. Tá, então qualquer coisa vocês dão uma conferida nele ali, caso precise. Certo, gente? Então, a gente termina por aqui.